Fala, torcedor bicolor, muito bem-vindo ao canal Meu Pai Sandu. Se tu procurava um canal para se informar sobre tudo que acontece no nosso clube, parabéns, você achou, então já se inscreve, deixa o teu like e ativa esse sino das notificações. No vídeo de hoje, galera, a gente vai falar aqui sobre a treta envolvendo o Luiz Felipe, que já tá, sabe aonde? Tu sabe aonde ele já tá? Lá na França. Vai jogar a bola na França? Não sei. Mas, enquanto o Ari Barros aqui tava falando a respeito do jogador Luiz Felipe, que não deu muito certo por aqui, o jogador já tá lá na França seguindo a vida dele. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque eu achei uma fala aqui interessante do Ari Barros em relação a quer tá no Paysandu. Enfim, eu vou desenrolar mais lá pra frente. Mas quero te convidar a conhecer a Poder Esportes.bet, que patrocina aqui o canal Meu Pai Sandu. E detalhe, antes de ser patrocinador do canal Meu Pai Sandu, eu já tinha experimentado a Poder Esportes.bet. Não veio aqui, caiu de paraquedas não. Eu já usava a Poder Esporte e por isso eu consigo indicar com toda a autoridade para vocês que a Poder Esporte tem odds excelentes e é muito fácil de você depositar e muito fácil de você sacar, não tem burocracia, não tem enrolação. Então, meu amigo, vai lá na Poder Esporte, faz o teu cadastro, experimenta a emoção de vencer e detalhe, hein, a Poder Esporte também tem um canal no YouTube que inclusive eu fui convidado para fazer conteúdo lá, Poder Esporte TV. Eu literalmente fechei os jogos do domingo. Dei todas as dicas pra galera fazer o bilhete e todas as dicas foram certeiras. Tá duvidando? Coloca aí Poder Esporte TV que tu vai conferir todas as dicas que eu dei lá. Aproveita e faz o teu cadastro também na Poder Esporte, beleza? Bora pra vinheta, já já a gente continua o nosso papo, não sai daí. Bom, galera, eu quero conversar com vocês a respeito aqui de algumas contratações que o Paysandu precisa trazer, mas eu fiquei um pouco preocupado com uma tretazinha aí, um atrito que tivemos entre o Ari Barros, né, palavras dele mesmo lá pro programa do GE na Rede, e com o jovem jogador aí, Luiz Felipe. Luiz Felipe, aquele jovem, né, que fez categoria de base, se eu não me engano, no Botafogo, jogava mais pela ponta esquerda por ali. Teve algumas oportunidades no nosso time, mas não rendeu aquilo que se foi esperado dele, né? E ele fez até um post, inclusive, vou deixando aí na tela para vocês acompanharem comigo. Ele fez um post falando a respeito do que ele fez aqui no Paysandu, né? Seguintes palavras Luiz Felipe falou: hoje encerro meu ciclo pelo Paysandu, fica aqui a minha gratidão pelo clube e pela oportunidade de defender a camisa do Papão. Em todas as vezes que entrei em campo dei o meu máximo honrando essa camisa. A decisão de minha saída foi em conjunto ao clube com uma proposta que fosse boa para ambas as partes. Meu respeito e admiração pela instituição seguem intactos desde que entrei pela porta da frente e que por essa mesma porta hoje saio de cabeça erguida. Sou grato pela oportunidade que tive aqui. Desejo sucesso ao Papão na busca de seus objetivos em 2023. Obrigado, Paysandu. Essas aqui foram as palavras do Luiz Felipe, que postou nas suas redes sociais essa despedida aí do nosso clube. E aí o que acontece? O Luiz Felipe foi um daqueles jogadores que vieram para cá com aquela promessa de ser uma jovem promessa. Um pouco redundante, mas basicamente é isso, né? Vieram com a ideia de que seria um desses jovens que poderiam aqui deslanchar, como a gente pode dizer, né? Eles poderiam aqui, fazer nome, fazer sua carreira por aqui, enfim, dar um salto na carreira vestindo a camisa do Paysandu, como, por exemplo, foi o caso, inclusive, do João Pedro, que foi tratado como um novo José Aldo, um meio-campista. Fiz vídeo aqui, inclusive, falando do João Pedro, né? O meia-campista que jogava... Poxa, eu me esqueci agora qual era o clube que ele jogava, mas, enfim, ele foi visto ali pelo Fluminense, chegou aí lá para a equipe sub-23, né? Do Fluminense, mas acabou não estreando pela equipe profissional. Ficou ali mesmo pelo sub-23, até que veio para o Paysandu. E o Luiz Felipe era um desses camaradas aí
que a gente esperava que pudesse render um pouco mais, porque margem para aprender, para evoluir, o moleque tem. Moleque no bom sentido, beleza? Idade ainda muito jovem, ou seja, ainda tem muitos anos aí pela frente para evoluir esse futebol. Tem assim uma boa base, né? Aliás, ele foi formado ali, se eu não me engano, na base do Botafogo, ou seja, ele não caiu de paraquedas aqui, que nem, por exemplo, o jogador que nem fez base e era titular absoluto no Paysandu, como é o caso do Danley, beleza? Tá certo que ele conquistou isso e tal, não sei o que, mas tiveram um ano inteiro de paciência com o Danley. Com o Luiz Felipe, não tiveram, né? Então tem coisas assim que a gente, poxa, por que o critério é para um e não é para outro? Eu não tô dizendo que eu gostaria que o Luiz Felipe ficasse, mas por que tem critério para um ou não tem critério para outro? Acho que essa questão aqui no Paysandu não é muito bem formada, sabe? Isso não tem uma coisa bem concreta em relação... Não tem critério, a palavra é essa. Não tem um critério bem estabelecido para contratação, para permanência no time. Enfim, isso me incomoda demais. E aí eu vou chegar aqui na parte que eu quero falar para vocês, que é em relação ao que o Ari falou a respeito da saída conturbada do Luiz Felipe. Porque o Ari veio a público falar que tiveram um atrito com o jogador, né? Ou seja, ele vem a público e me fala o seguinte, vou até colocar aqui na tela para vocês. Ari Barros revelou a saída do atacante em entrevista exclusiva no GE, através do programa GE na Rede. O executivo disse que a conversa com Luiz Felipe não foi nada agradável e que ficaria no Paysandu só quem quer. Tivemos uma conversa muito séria com ele, que não foi nada agradável. Falo até para o nosso torcedor, o atleta, a partir do momento em que contactamos e falamos, ele tem que brilhar o olho para estar no Paysandu. Não posso chegar aqui e ele falar que tem proposta de fora. Vem com conversa fiada, falei para ele, abre aspas, meu irmão, tu quer ir embora? Vai embora. Só vai ficar aqui quem quer. Quem não quer, passa na minha sala e vai embora. Aí fica a minha pergunta para vocês, galera. Não trouxeram o cara? Não fazem um estudo antes? Qual é o critério para trazer esse jogador? Qual é o plano que colocam estabelecendo o ano para esse jogador? Né? É isso que dá fazer má contratação. É isso que dá se preocupar mais com eleição do que se preocupar com a formação do elenco de uma equipe que não merece estar numa Série C. Né? Ou melhor, de uma camisa de uma instituição que não merece estar numa Série C há tanto tempo, 5 anos já. Entendeu? É por conta disso que aí tem que pegar a pressão de jogador novinho, que não tem nome nenhum no futebol, e aí depois vem aqui na internet, vem num GE da vida, né? Vem no Globo Esporte da vida e coloca público esse tipo de atritozinho que rola nos bastidores do Paysandu. Isso aqui, pra mim, foi um tiro no pé que o Ari deu. Sabe por quê? Porque isso aqui coloca explícito pra todo mundo ver que tem jogador dentro do clube que tá insatisfeito, né? E que a diretoria não tem o tato com os jogadores que eles mesmos trazem pra cá pro nosso clube, né? Não teve tato com o treinador, ou o Márcio Fernandes não conseguiu ter tato com os jogadores. Agora a gente vê o Marquinhos aí, vem jogo, vai jogo, vem jogo, vai jogo, e o Paysandu não evolui. Eu vou esperar, beleza? Eu vou esperar o jogo contra o Botafogo da Paraíba para definir com mais solidez, digamos assim, a minha opinião a respeito do treinador Marquinhos Santos. Porque toda a desculpa dele até hoje é em relação ao tempo que ele não teve. Agora ele teve um pouco mais de tempo contínuo, fora o tempo que ele já teve desde o dia que ele chegou, né? Então eu vou esperar o jogo contra o Botafogo da Paraíba para saber se pelo menos, viu, senhor Marquinhos Santos, 5% que seja, 15% que seja de evolução o senhor conseguiu
colocar nessa equipe? 15% só. Coloca 2 contos aí de futebol, R$ 2 de futebol, coloque. Que se o senhor colocar, eu vou lhe dar um pouquinho de razão e vou falar, não, esse treinador, ele precisa de tempo. Ele é um treinador para um trabalho de longo prazo. Claro que a maioria né, o certo seria esse, mas não dá para ter muito tempo em um torneio, um campeonato de tiro curto, de um turno, que o Paysandu joga a vida há 5 anos. Chega lá, bate na porta, ninguém abre e ele volta, entendeu? Ninguém abre pro Paysandu, não. O Paysandu tem que chegar com 3 pés na porta, porque 2 não é suficiente, tá entendendo? Ninguém vai abrir pro Paysandu. Teve uma entrevista coletiva agora, eu vou deixar no próximo vídeo pra vocês essa entrevista, que o senhor Marquinhos falou o seguinte, que agora, nessa reta do campeonato, vai ter equipes que vai perder um pouco do desempenho e é a hora que o Paysandu vai crescer. Aí, é meio óbvio, né? É meio óbvio que vai ter algumas equipes que vão perder desempenho. Óbvio, isso aí ninguém precisa ser mágico, nem ter uma bola de cristal para saber que algumas equipes, obviamente, vão diminuir um pouco o seu desempenho, por questão física, por isso, por aquilo, mas, veja bem, a janela de transferência tá bem aí. Essas equipes que estão perdendo jogadores, lesionados, perdendo ritmo, perdendo físico, isso e aquilo, essas equipes, elas vão se reforçar. E o Paysandu, que eu não ouço falar sobre grandes reforços para nossa equipe. Até o último reforço que veio, a gente tem que esperar até dia 3 de julho para que o cara faça sua estreia. Eu espero que esteja valendo a pena e que ele seja titular absoluto. E não porque ele é peixada, e sim porque ele se imponha como titular e que ele mereça ser titular. E que ele faça com que outros queiram disputar a vaga de titular também. Porque o Paulão chegou para ser titular. Até o momento, na minha opinião, ele merece ser titular. Mas se ele tivesse chego por peixada de treinador, fosse colocado na marra de titular e tivesse acabando com o time em campo, aqui eu ia falar mal dele. Mas eu tô queimando a minha língua. Porque por mais que ele estivesse tanto tempo parado, tá sendo sim uma boa contratação. E eu espero que o Wellington Carvalho também seja esse jogador. Mas não é o suficiente. A gente precisa reforçar. A lateral direita, esquece, não tem ninguém. Precisa trazer uns 2 caras aí. Porque não dá pra ter só um e o Edilson. Tem que ter 3. Viu? E esse recado não se é somente para o treinador. Se estende principalmente para a diretoria. Principalmente para a diretoria. Porque precisa colocar material humano também para o treinador fazer o trabalho dele. Beleza? Então, o recado tá dado. Agora, contra o Botafogo da Paraíba, vai ser um treino final, ou melhor, um teste final em relação a tudo que o Marquinhos Santos vem fazendo e vem falando até o momento. Porque, meu amigo, se de novo jogar o que jogou no último jogo, conseguiu vencer. Mas não jogou nada bem. Em todos os outros jogos, também, uma água. Meu Paysandu não tem essa cara. O meu Paysandu não é um time frouxo. Então eu espero, senhor Marquinhos Santos, que o senhor de verdade consiga fazer o nosso time se impor em campo, porque essa camisa aqui tem muito peso. Beleza? Depois a gente vai fazer um react aqui em relação à entrevista do Marquinhos Santos. Mas por hoje é só. Mas se liga só, eu quero que vocês comentem aí embaixo em relação a esse... o que vocês acham, né, em relação ao executivo de futebol que traz uma situação como essa pra cá, né? A público em relação a esse atritozinho com o Luiz Felipe. Em relação também ao próprio jogador, né, que teve essa postura aí, de acordo com o Ari Barros, de falar que tinha proposta de fora, e pelo que parece, ele realmente tinha. Porque hoje, se você for lá no Instagram dele,
você vai ver que ele está na França. Postou foto em Paris. Ou seja, de fato, ele queria saber qual seria ali, né, a situação dele no Paysandu, se ele ia ter mais oportunidades ou não, se ele ia ficar de escanteio ou não, porque também o moleque quer fazer a carreira dele, ele quer jogar, ele quer mostrar futebol, né? Não dá pra ficar vivendo também de medalhão. Ah, porque o cara tem mais experiência, porque o cara tem mais história no clube, ele merece ter mais oportunidade. Porque, na boa, pra mim, Vinícius Leite não vem fazendo um bom campeonato pelo Paysandu. Luiz Felipe poderia ter mais oportunidade. O Juninho veio da Tuna, ele poderia não, ele pode, porque ele ainda tá no time. Pode ter mais oportunidade. O Gabriel Furtado merece ter mais oportunidade. Tá entendendo? Merece. E dá pra mexer nesse time. Dá pra mexer nesse time. Tá entendendo? Não tem por que permanecer sempre a mesma coisa. Bruno Alves no campo, não rendendo. Vinícius Leite no campo, não rendendo. Entendeu? Tem que rodar esse time. Tem que rodar esse time. Beleza? Mas enfim, antes da gente começar, se liga só. Cenutrium aqui, o suplemento que está sendo meu parceiro do dia a dia. Você consegue comprar o seu C Performance no link que está na descrição e também no comentário fixado. Produtinho aqui para te fazer performar muito melhor todas as suas atividades do dia a dia, seja atividade física, trabalho, estudo, enfim, tudo você vai fazer de uma forma muito melhor, performar muito melhor tudo que você fizer no seu dia a dia. Além disso, ajuda a estabilizar o teu metabolismo, ajuda a regular o teu apetite. Tu que tá afim de comer muito, pois é, tu que tem fome toda hora, isso aqui vai ajudar a regularizar a tua vontade de comer, o teu apetite também. Além disso, ajuda no problema de esquecimento. Inclusive, tu aí que esqueceu de deixar o like, já deixa. Isso é um sinal que tu precisa do teu C Performance, beleza? Deixa esse like aí, se inscreve no canal Meu Paysandu, que a gente se vê no nosso próximo vídeo. C Performance é da Cenutrium. Muito obrigado aí, esse está sendo meu parceiro do dia a dia. Além disso também, a Cenutrium tem outros suplementos alimentares. Isso aqui é 100% natural e não tem contraindicação, beleza? Adquira o seu com desconto de 10% no link na descrição, no primeiro comentário fixado. Utilize o cupom PAYSANDU10. Fechado, inclusive meu bonézão aqui da Cenutrium, que eu adoro demais. Esse foi mais um vídeo do canal Meu Paysandu. Tamo junto, até a próxima. É nóis e valeu!